E pessoal da Livro.clube, estamos aqui para mais um debate da nossa leitura coletiva, dessa vez com uma fantasia aí épica. Um leve spoiler sem dar spoiler ali, talvez uma tragédia épica fantasiosa também, do livro O Amuleto da Imperatriz, Dr. Douglas Jensen. Douglas, por favor, se apresente, fale um pouco mais para a gente sobre essa obra. Bom, O Amuleto da Imperatriz conta a história do Leaf, que é um garoto que... ele quer ser um arqueiro, ele vive na periferia ali da capital do reino, de uma das maiores cidades do reino, que é Literan. Ele acaba encontrando esse amuleto mágico que pertencia à família imperial. Essa imperatriz foi morta 5 anos atrás, em uma rebelião, e esse amuleto que pertencia a ela acabou parando nas mãos dele, e por isso ele precisa fugir da cidade, porque além de ele estar em posse do amuleto, ele também é filho bastardo do rei que foi morto na rebelião. Então ele foge junto com os amigos da cidade, tem um assassino perseguindo ele, ele precisa entender o que fazer com esse amuleto. Só que esse amuleto é amaldiçoado e começa a mexer com a cabeça ali do coitado e começa a fazer com que ele comece a gostar de estar nessa posição e comece a fazer com que as pessoas em volta dele comecem a ver ele como um possível herdeiro do trono. Enquanto isso, ele vive ali um romance um pouco platônico com um dos amigos que viaja com ele. E será que ele vai conseguir se livrar da maldição do amuleto e viver esse grande amor com uma pessoa que ele ama? Ou será que a maldição do amuleto vai dominar ele e ele vai se tornar um rei tirano exatamente como o regente tirano atual, né? Então é mais ou menos por aí. Muito show, muito show, muito show. E você disse lá no nosso clube do livro, né, que esse livro, ele surgiu de um dos contos favoritos do seu primeiro, não é? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, então, como tudo começou. Eu já trabalhava com escrita antes, mas pro audiovisual. Tinha um canal, fazia webséries e tal, e foi onde eu fui pra escrita, assim, né? Aí na pandemia eu comecei a trabalhar com escrita para jogos, e isso me proporcionou começar a tocar os meus próprios projetos. E aí eu comecei a fazer os contos que viraram depois As Lendas de Arlan, que foi meu primeiro livro. E um dos contos do As Lendas de Arlan, que chama A Queda do Imperador, conta a história da rebelião e da tentativa de fuga, né, da Imperatriz do Príncipe, no meio desse caos da rebelião ali. E o Arlan foi um livro bem mais despretensioso, assim, no sentido de... eram histórias independentes, eu comecei a escrever para experimentar o formato de conto, né? À medida que eu fui fazendo várias histórias, eu percebi que elas giravam em torno desse tema em comum, né, das aventuras de RPG que deram errado, vamos dizer assim. E eu compilei tudo em torno dessa figura do Arlan, que é o deus do caos nesse mundo, né? O deus dos mares e o deus do caos nesse mundo. Eu falo bastante dos deuses nos contos lá também, né? No Amuleto da Imperatriz, bem menos. E aí, quando eu fui pensar num segundo livro, eu falei, cara, agora eu quero escrever uma história completa, né? Eu quero escrever uma história mais longa, desenvolver melhor os personagens. Foi até uma coisa que as pessoas falaram muito sobre o primeiro livro, assim, pô, eu queria acompanhar os personagens por mais tempo, porque eles eram tão interessantes, né? Mas as histórias eram tão curtas. Quando a gente começava a se envolver com o personagem, a história acabava. Optei por fazer uma história maior e eu pensei assim, pô, mas eu não quero fazer uma história completamente independente, mas eu também não quero fazer uma continuação. Eu não quero que as pessoas tenham que ter lido o Arlan para ler o livro novo. Então eu tive essa ideia de pegar esse conto. Eu queria falar um pouco sobre a guerra ali dos 12 exércitos e tal, e foi o meu ponto de partida para criar a história. Pegar esse conto da rebelião e fazer uma história que acontece 5 anos depois para falar mais sobre a guerra que acontece ali logo em seguida, né? Acabou que quando eu fui começando a criar os personagens, né, o Leaf, o Dogo, a Thalia e os personagens do livro, os personagens ganharam tanta força e os arcos dos personagens ganharam tanta força que eu percebi que não cabia no livro contar a história dos personagens e a história da guerra, e eu priorizei a história dos personagens e acabei deixando a guerra em segundo plano. Ela tá ali, ela aparece, mas eu não conto ela por completo, assim, né? Eu não conto ela em detalhes. Ela tá ali servindo a história nos momentos que precisa, mas eu acabei priorizando falar dos personagens porque eu achei mais interessante, assim, né? E aí foi aí que surgiu essa ideia do livro ali, né? Pessoal, agora eu abro pra vocês. Olha, como vocês recomendariam o Amuleto da Imperatriz pra alguém que tá assistindo esse vídeo aqui e ainda não leu essa história? Sem dar muito spoiler aí, sabe? Fazendo aquele mistério que o povo gosta. Em poucas palavras, assim, como se você estivesse indicando esse livro pra algum amigo, alguma amiga. Pra mim seria aquele meme, se prepara. Se prepara pra quê? Se prepara. Só isso. Eu ia falar que é um livro de fantasia, que assim, é muito imerso, porque pra mim, um bom livro de fantasia, ele tem que ter uma ambientação top. E eu ia até te perguntar, eu fui no teu perfil pra olhar isso, pra ver se você jogava RPG, porque eu me senti como se eu estivesse tendo um jogo de RPG, que eu tava assim, andando, sabe, junto com os personagens, eu conseguia visualizar o ambiente com uma clareza muito grande. E eu vi que você tem jogo sobre isso, então assim, pra quem gosta de jogo, pra quem gosta de livro com ambientação, é impossível não gostar. Cara, Alessandra, é muito legal você falar do RPG, porque todo mundo de casa
Discardia, né? Todas as minhas anotações sobre o mundo, os deuses, os reinos, vêm do RPG. Eu falo disso no prefácio do primeiro livro, né? Ali no segundo livro, acho que eu falo menos. Quando eu fui começar a escrever, eu falei, cara, eu vou usar de pano de fundo essas anotações que eu já tenho, anotações de 15, 20 anos atrás, assim. Quando eu era adolescente, eu jogava RPG com o meu grupo de amigos e a gente criou, né? Eu e o meu grupo de amigos juntos, esse mundo de Discardia pra ambientar as nossas aventuras de RPG. Então, eu falei, cara, eu já tenho tudo ali, né? Eu já tenho o mapa, eu já tenho o mundo, eu já tenho os deuses, os reinos, as descrições, tem muita coisa. Tem um Google Drive, assim, cheio de coisa. Então, eu comecei a pegar essas coisas para trabalhar em cima disso, né? Porque eu já tinha um mundo todo criado ali. Claro que daí, à medida que eu fui criando as histórias, eu fui adaptando muitas coisas. Tinha vários nomes de personagens, deuses famosos que faziam referência a obras que já existem, e daí eu não podia usar esses nomes, e daí, né? Então, eu fui fazendo adaptações e tal. Teve coisas que eu fui adaptando até para fazer mais sentido para histórias que eu queria contar. Então, eu fui mudando mesmo algumas coisas, assim. Foi a minha base toda de formação, vamos dizer assim, é o RPG, né? Os jogadores de RPG é um prato cheio. Uhum. Não tem como não gostar. A ambientação eu achei sensacional também. Acho que se eu fosse indicar, eu com certeza diria: tudo que você pensa que é, não é. E tudo que você pensa que não é, vai ser. E você nunca vai esperar o que vai vir no próximo capítulo. Então você tem que continuar a história para descobrir o que vai acontecer. Não é uma história assim que você adivinha o que vai acontecer. Quando eu achei que eu tava sabendo tudo, o autor foi lá e disse: você não sabe de nada. Então vale muito a pena. Fico feliz que eu tenha conseguido fazer isso, porque é difícil. Eu mesmo, quando assisto coisas ou leio coisas, às vezes a gente adivinha mesmo, né? Eu acho que é bem natural pra gente que lê muito e assiste muita coisa, começar a achar padrões nas histórias, começar a adivinhar, né? E eu penso muito nisso quando tô escrevendo, porque, tipo, pô, eu não posso fazer com que a história fique óbvia. Então, como que eu subverto isso aqui pra levar isso pra um caminho diferente? Então, que bom que eu consegui, né, fazer isso, pelo menos pra Karina, né? Fico feliz. Gente, a Kaline mandou aqui pelo chat. Algo que representa muito bem. Gosta de fantasia e histórias de amizade forte? Então toma um remedinho de pressão antes. Conselho de amiga. O lance do RPG, sem mais. E digo mais até também, tipo, se você tiver ainda com dúvida, acessa aí a rede social do Douglas, que vai aparecer aqui na tela, pra você ver o conteúdo que ele tá fazendo, não só sobre o livro dele, mas o extra que ele produz, né? Como ele disse, ele já trabalhou com roteiro de jogos, ele trabalha também com produção de jogos, né? Pelo que a gente acompanha lá no seu perfil. Traz muito de RPG e jogos de tabuleiro. E ver o cuidado que ele tem com a construção do trabalho dele, com a construção do universo, e o que ele traz em outras mídias é muito interessante. Tanto que, cara, tipo, quando você postou ali que tava fazendo um card game do seu livro, aquilo ali já é, tipo assim, motivo demais para você ler essa história, porque ficou sensacional. Eu até procurei para ver se ele tava aqui em cima da mesa, mas não tá lá na cozinha, porque eu tava gravando conteúdo para postar amanhã, e aí ele tá lá na cozinha. Tive essa ideia, né, de fazer esse brinde para Bienal, tava começando a pensar nisso, e como eu trabalho com criação de jogos já, e tinha acabado de voltar do DOF, que é o evento, que é a Bienal dos board games, assim, né, vamos colocando aí numa balança, eu tava com isso tudo muito fresco, assim. Então eu falei, pô, se eu conseguir fazer um jogo que cabe em uma carta só, eu consigo produzir uma carta a tempo da Bienal, né? E aí eu tive essa ideia de usar os dadinhos e tal, e daí eu pesquisei, achei os dadinhos para comprar e tal, e aí eu criei esse jogo em um dia ali, rapidinho, joguinho de uma carta só que você rola 2 dados e escolhe as habilidades que você vai usar, dependendo do valor do dado que você tirou, né? E é um joguinho de duelo, então na verdade são 6 cartas, né? Mas cada pessoa vai receber uma carta de brinde lá na Bienal, uma carta com 2 dadinhos, se tudo der certo e a produção não atrasar, mas eu acho que vai dar tudo certo. Os dadinhos devem chegar essa semana. E aí, quando eu postei um vídeo falando sobre isso, o vídeo performou tão bem no Instagram, ele meio que viralizou aí, guardadas as devidas proporções, viralizou pro meu tamanho, né? Repercutiu tão bem, né? As pessoas ficaram perguntando, quiseram saber mais e falaram, pô, eu não vou na Bienal, como é que eu faço para ter o brinde também? Eu também quero e tal. Eu falei, cara, e se eu embalar tudo isso e transformar num jogo completo mesmo? E aí eu vi a viabilidade de fazer isso e tal, e eu criei a campanha de financiamento coletivo, né? Que tá em pré-campanha agora, aproveitando para fazer o merchan aqui também, né? A campanha começa mesmo depois da Bienal, porque eu não sou louco de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então ele fica em pré-campanha esse tempo, para eu já conseguir divulgar, para as pessoas já conseguirem seguir a página lá, já ir acompanhando, e assim que a Bienal acabar, que eu vou estar de Bienal, a campanha começa de verdade, e aí a ideia é tentar levantar o montante para fazer essa produção desse embalagem, né, que é um pouco mais cara tal, e fazer toda essa produção do jogo, assim. Pessoal,
Lembrando, link tá aqui, tá? Pra vocês já salvar a pré-campanha. E é bom reforçar, o Douglas estará na Bienal, né, Douglas? Todos os dias, vou ficar aí 10, 12 dias em São Paulo. Eu vou trabalhar durante o dia, então eu vou na maior parte do tempo à noite lá e aos finais de semana. Pelo menos à noite, vou estar sempre por lá no stand da Flávia. Assim. Fica aí a dica, né? Você que vai pra Bienal do livro, não perca essa oportunidade. Acompanhe a rede social do Douglas também, que ele vai atualizando ali vocês sobre esses horários, né? Para que vocês possam garantir o livro, ler, ganhar esse brinde maravilhoso, depois voltar aqui para conversar com a gente quando a gente entrar na parte com spoilers. Que nós, acredite, quando você ler esse livro, você vai querer conversar com alguém. Sorte a sua que nós aqui já conversamos e você vai poder conversar com a gente, mesmo de forma analógica aqui, viu? Aí deixa suas opiniões aqui nos comentários. Hoje, a minha fala é com você, pessoa que está vendo esse vídeo. A gente tem aqui uma fantasia em que você vai ter um sistema que você vai cair de cara em um universo totalmente diferente, com estruturas diferentes. E se você gosta de construção de mundo do zero, ou seja, uma alta fantasia, isso aqui é pra você. Você gosta de um trio de amigos que vai ter uma conexão super incrível, onde é aquele que eu quero não me quer, quem me quer não vou querer? Tipo a música da Marília Mendonça, isso aqui é pra você. Então, não perca o Amuleto da Imperatriz. Olha, galera, você começou a assistir agora, né? Viu essa parte? Tem aí suas recomendações. Então, a partir deste momento, eu vou avisar para todo mundo. Se você não leu ainda este livro, garanta o seu exemplar impresso, ou também você vai aqui na descrição e garante o e-book. Leia e depois você continua esse vídeo. Porque, de verdade, leia antes de pegar spoiler, porque os spoilers aqui são categóricos. Então, aqui, aviso do spoiler. Nesse momento, eu tô tocando sirene, não dando spoiler para o povo realmente assistir, que não pode mais spoiler. A partir desse momento, pessoal, spoilers totalmente liberados. E, tipo assim, pode ser em dó. Essa aqui é a parte pra galera que lê o livro e que fica ansiosa querendo conversar com alguém, que ninguém fala sobre o negócio com spoiler. Então, esse é o momento da gente brilhar, porque eu sei que a gente quer conversar bastante sobre essas partes, né? Eu já vou começar mandando uma pergunta, mas a partir desse momento, vocês também podem compartilhar perguntas que você tenha pra todo mundo ou também pro Douglas, viu? Fiquem à vontade pra gente seguir com esse bate-papo. É só a gente clicar aí na mãozinha. Então, beleza, pessoal. Agora a parte com spoilers, vamos começar com a pergunta da Giovana. Oi, Douglas. Minha pergunta, na verdade, é sobre os nomes dos personagens. Eu achei muito interessante o jeito com que você criou cada personagem, né? E os nomes foram coisas que me chamaram a atenção. Ou eles dão alguma pista do que é aquele personagem em termos de raça, né, ali do que a gente tá vendo, ou tem alguma característica. Então eu queria saber como foi para você pensar nesses nomes ao longo da trajetória do livro e associar ali a personalidade com o nome da pessoa. Cara, que legal, Giovana. Sabe que a minha criação de nome, ela é meio aleatória, assim. Eu penso muito na sonoridade do nome, tomo muito cuidado para não fazer nomes muito parecidos um com o outro, que possam confundir o leitor, né? Até teve uma coisa que eu percebi na revisão, eu mudei o nome do mestre, Thorin, porque era Orwin sem o T, e daí eu tinha o Ori e o Orwin. E daí quando eu tava revisando o livro, eu falei, cara, esses dois nomes estão muito parecidos, eu não posso fazer isso, todo mundo vai confundir e tal, e aí eu botei um T na frente ali e resolvi, sabe? Então é meio que a criação é meio aleatória mesmo, eu vou brincando com as letras aqui, tentando achar combinações de sílabas que soem bem, que fiquem legal. Para esse livro, principalmente para os protagonistas ali, eu quis fazer nomes curtos para eles, né? Então é Leaf, Dogo, Thalia, Ori, né? Remy, todos eles curtinhos, assim. A história foi muito pensada neles. Eles foram os primeiros personagens que eu criei e depois eu fui fazendo a história toda em volta deles, assim. Mas eu acho que é isso, não tem nenhum método, assim, de criação de nome, não, né? De, sei lá, fazer pesquisa, tentar usar um nome que faça alguma referência à mitologia, nada disso, assim. Foi uma coisa meio aleatória mesmo, assim. Eu ia falar que, pra mim, antes de ler, né, a descrição dos personagens, quando aparecia o nome, vinham as referências que eu tinha dos nomes. Então, a Thalia vinha Percy Jackson, o Remy vinha o ratinho do Ratatouille, e assim vai. Sim. Então, tipo, foi muito interessante ver o choque de realidades na minha cabeça, de o nome que eu tinha daquele personagem, ou alguma coisa parecida que eu tinha de referência, com o de fato que estava sendo descrito ali no livro, que era completamente diferente. Imagina uma pessoa assim que você fala, cara, uma mulher foda, desculpa a palavra não aí, mas nesse sentido, né? Então, era bem interessante esse choque de imagens, né? Pode ser um pouco do inconsciente coletivo, né? O nome fica aqui e aí você acaba usando meio que sem querer, assim, né? Às vezes é um pouco disso também. Minha pergunta é relacionada ao Ori. Eu queria saber se, desde o início,
a morte dele foi planejada, ou se ao decorrer da história você chegou e disse, não, o personagem tem que morrer. Porque, cara, eu leio muita fantasia, eu entendo que tem que haver mortes e alguns personagens têm que ir. Eu entendo. Porém, eu fiquei muito triste na morte dele. E o que mais me deixou triste é porque nenhum dos companheiros dele estava com ele. Então, tipo, eu acho uma dualidade muito grande, porque, tipo, ele passou a vida com os companheiros, ele totalmente leal com os companheiros, e aí chegou na hora da morte dele, que foi uma morte muito triste, e ele estava sozinho. E aí ele estava com a pessoa que era do outro lado, que é assim, arrasada. Pra ser bem séria, eu fiquei arrasada. Eu queria saber se você planejou isso desde o início, acabar com o nosso coração, ou foi uma coisa que só veio assim, depois de um tempo. Cara, essa é uma pergunta muito legal, assim, porque essa cena final com Ori e o Cillian, né, e o Conan, essa cena eu quebrei a cabeça para resolver ela por muito tempo, assim. Eu queria esse confronto final com o vilão ali e tal. Não cabia o Leaf tá ali, não cabia o Doug tá ali, eu não sabia como resolver essa cena, eu não queria que fosse só o Connor, porque ele é um personagem, apesar de ele ser o protagonista do conto lá atrás, ele é um personagem bem secundário nessa história. Então, para quem não leu o outro livro, não ia fazer muito sentido, assim. E aí as peças foram se encaixando, sabe? Quando você, na hora que eu estava escrevendo e planejando, escrevendo as cenas um pouquinho anteriores e planejando essas, as peças foram se encaixando, teve toda aquela questão do Ostrati, né, de ele perder os poderes e ser anulado ali e tal. E isso surgiu à medida que eu estava escrevendo esses capítulos finais. Eu não tinha pensado nisso ainda, quando a história já estava desenhada e tal. E foi isso que me fez resolver a cena, assim, sabe? Quando eu pensei nisso, eu falei, cara, então isso pode fazer com que a maldição do vilão seja cancelada também. Sabe quando você tem uma ideia e se amarra todas as pontas de uma vez só, assim, sabe? E daí, quando eu cheguei nessa solução, eu falei, cara, mas então o Ori precisa morrer, né? Então eu preciso que acabe assim para que faça sentido, sabe? Para que o sacrifício dele faça sentido. E eu concordo com você, é muito triste que ele esteja ali sozinho e os outros personagens não estejam ali com ele. Foi muito triste escrever essa cena para mim também, assim. Porque diferente da Thalia e do Remy, que estavam planejados desde o início, que estavam desde a primeira escaleta ali, eu tinha planejado isso com eles, a do Ori eu não tinha planejado. E aí, quando eu resolvi fazer, eu fiquei, isso vai ser pesado, mas eu preciso fazer, sabe? Foi muito triste para mim escrever também, assim, eu precisei de um tempo depois desse capítulo, assim. Apesar de que eu acho que ali os 5, 6 capítulos finais eu escrevi. Sabe quando você entra num frenesi, assim, o Bruno deve saber, assim, e aí você escreve a vontade de perguntar, Douglas, tempo, você me assim. odeia, Douglas, por ter matado tanta gente, Douglas, você me odeia, Douglas. Pra Karina, que matar tanta... Douglas, por quê, Douglas, por quê? Eu peço É o que todo mundo quer desculpa, falar, mas Douglas, assim... por quê, Douglas, por quê, Douglas? Faça outro livro, por favor, nenhum deles morre, por favor, só peço isso. Eu já Douglas, pensei de fato, tá? Matar todo mundo. Douglas, por quê? Se você tivesse lido As Lendas de Arlan, você ia estar um pouco mais preparado, eu acho. Ele faz a gente gostar das pessoas, depois mata as pessoas. Ele pensa o que isso é vida real, é? Douglas, desculpa, é fantasia, não é vida real, Douglas. Não é vida, é fantasia, Douglas. Alguém tem que te dizer que é fantasia. Mas na eu fantasia, acho que de certa forma... Essa foi muito vida real pra mim, Douglas. Você me magoou. É só isso que eu queria dizer, gente. Obrigada. Desculpa se eu te magoei, mas eu acho que a gente precisa, de certa forma, usar a fantasia para falar de temas do mundo real também, né? Então é muito legal poder, mesmo escrevendo uma história de fantasia, trazer coisas da fantasia e poder, ou levar coisas do mundo real para a fantasia e poder falar dessas coisas lá. De certa forma, acho que tem muito disso na minha escrita, né? Mas eu já pensei sim em fazer um livro mais cozy. Eu pensei em fazer um Contos de Aida, por exemplo, que é a deusa da vida ali, fazer umas historinhas mais fofinhas, mais cozy. Não sei se eu vou conseguir, porque de vez em quando o dedo escorrega aqui e você mata alguém sem querer, mas acho que seria um exercício muito legal, assim. Talvez um dia saia isso aí. Existe essa ideia engavetada aí. Talvez um dia eu faça uma coisinha mais cozy, mais comédia. Eu gosto muito de comédia também, então... Douglas, mas você falou pra gente que, tipo assim, as suas histórias, elas são planejadas de acordo com inspirações dos RPGs. Eu só tenho que falar que eu tenho muita dó dos jogadores, porque eles devem ter morrido muito nas aventuras, cara. Eu ia dizer isso, eu tava comentando aqui com os meus amigos. Se fosse um RPG, eu tava com pena de todo mundo. Todo mundo extremamente lascado, né? Do começo, eu preciso ler As Lendas de Arlan, de verdade. Preciso. Agora não tem como. Acabar o debate, eu já vou baixar pra tá lendo. Acho que vai ficar mais indignada ainda desse sentimento. Mas eu gostei, eu gosto de me surpreender, assim. O Douglas é um dos poucos autores que faz eu acreditar na morte dos personagens. Não precisa nem ter corpo. Eu acredito nas mortes
Minha gente, vocês que não jogaram RPG, não confio em mestre não, minha gente. Assim, não criticando você, Douglas, mas assim, mestre são umas cebosas, mestre quer matar todo mundo. Eu participei de uma sessão de RPG ontem e ninguém ficou vivo. Aí depois ele fez assim, ai gente, era só um teste, depois eu trago vocês, quem sabe, de volta à vida, eu vou pensar em um jeito. Massacrou todo mundo, o pessoal tentando assim, um jeito de sobreviver. Ele aparecia coisa de onde não tinha. Aí teve uma hora que ele saiu, disse que era pra ir no banheiro, o pessoal foi inventar coisa pra matar a gente, acabar de matar. Eu fiz, minha gente, mestre assim. Aí vocês, ai não, que surpresa, o pessoal jogador, a gente se lasca na mão dos mestres. É tipo ler livro, você foi tematizada, gente. Você foi Douglas tematizada. e o mestre de RPG aprenderam juntos. O mestre fica aqui caladinho. Então, a gente tá falando assim, mas a gente não tá botando hate em você, não. A gente tá brincando. Você tá perdoado. Pô, obrigado. A Kaline falou uma coisa interessante ali, né? Para mim, o Leaf não morreu, senão tudo terá sido em vão. Foi o que eu disse na minha resenha. Então, sabe que não tenho planos, pretensão de fazer uma sequência direta, mas eu já tive ideias. Se eu quisesse fazer uma sequência do livro, uma sequência direta, transformar ele numa trilogia ou alguma coisa assim, é uma fantasia, né, gente? Existem ferramentas, meios e mágicas para trazer os personagens de volta, mesmo que eles tenham morrido, né? Já pensei em algumas coisas, assim, se um dia eu quisesse fazer uma sequência para esse livro, como que eu poderia fazer para trazer os personagens de volta? Tem muitas coisas sobre eles, acho que eles têm muito potencial de desenvolvimento ainda, assim, né? Então, existe aí, né, num futuro hipotético, talvez, quem sabe, que esses personagens possam voltar em outras histórias e tal. Eu gosto muito da ideia de fazer essas conexões de forma mais indireta, como eu fiz com o Arlan e com o Amuleto, né? Os livros estão conectados. Se vocês leram os dois livros, né, vocês vão ver que tem não só no conto da queda do Imperador, mas tem outros easter eggzinhos, assim, de outras histórias. Não sei se a Mariana leu o Arlan inteiro, né? Tem outras conexõezinhas, assim, com outras histórias ali, de uma maneira muito sutil. Então, todas as histórias existem no mesmo universo e elas se relacionam de alguma forma, uma interfere na outra, mas de uma maneira sutil que você não precisa ter lido todos os livros para entender. Eu gostaria de continuar fazendo isso. Então, meu próximo livro provavelmente vai ser uma história diferente. Talvez alguns personagens que já apareceram nos outros livros voltem a aparecer ali, mas a princípio eu não pretendo fazer uma sequência direta do Amuleto da Imperatriz. Apesar de que eu já pensei sobre isso, já tive ideias sobre isso, mas ficou só no âmbito da ideia, assim, né? Não planejei, não tenho nada escrito, planejado, nem nada. Apenas duas coisas a falar. Justice for Dogo merece pelo menos um conto sobre o que aconteceu com o pobre. Que, pelo amor de Deus, tadinho. 2. Gente, fanfic, sim, mas joga aí na mesa, vai que o escritor pega. Ori desafiou as leis da vida e morte. Surpreendeu o círculo de magos. Ori, mago, necromante, zumbi. Sim, claro. Pô, vambora. Aí pode viajar, ressuscita a galera toda. Uma série. Olha, pensa que só. Um grupo de um livro de fantasia que é todo mundo morto-vivo. Aquele que tem esperança do personagem favorito ressuscitar de algum jeito. Por favor, ressuscite todos, ressuscite todos. Thalia é uma perfeita. A Aline falou agora no chat, não sei se vocês viram. Thalia é uma perfeita. Sabe que à medida que eu ia, por mais que a Thalia e o Remy, o destino deles estava planejado desde o início ali, quando chegava no momento de escrever a cena, eu ficava assim, será que precisa? Será que não tem? Se eu salvar esse personagem aqui, como é que eu posso incluir ele no resto da história? Eu cheguei a pensar nisso, eu cheguei a ponderar essas coisas, assim, sabe? Acabei decidindo por seguir o meu planejamento, porque se a gente começa a desviar muito da história que a gente planejou, corre o risco de chegar lá no final e não conseguir resolver, né? Assim, então, é normal que desvie um pouco, né? Eu costumo escaletar toda a história do início ao fim, mas é normal que à medida que você vai escrevendo, quando você chega ali no meio da história, é normal que a história tenha desviado um pouquinho do que você tinha planejado inicialmente. E daí você precisa voltar no teu planejamento lá e, putz, agora como é que eu resolvo aqui as mudanças que eu fiz, né? Antes disso, você continuar escrevendo, porque quanto mais você vai deixando isso para depois, mais você dá um nó difícil de desatar ali, né? Enquanto cheguei no meio da história ali, mais ou menos no momento do trem ali e tal, da parte do trem, eu falei, cara, eu preciso rever a metade final da história, porque eu já mudei muita coisa, coisas que eu tinha planejado inicialmente já não funcionam mais. Então, eu acabei redesenhando algumas coisas do final e algumas coisas putz, isso aqui, por exemplo, o confronto final ali, eu falei, isso aqui eu posso deixar para resolver na hora, né, mas eu preciso saber que aqui tem um confronto final, né. Então, eu passei muito por esse momento, assim, e daí eu acabei optando por manter as mortes dos personagens, porque seriam mudanças muito grandes que iam me dar mais trabalho para desenvolver a história depois. Como elas estavam
planejadas desde o início, as duas primeiras ali, eu acabei mantendo, assim. A do Ori foi uma surpresa um pouco para mim também, né? Assim, quando cheguei naquele momento final ali. A minha segunda pergunta para você, Douglas, é em relação à questão política da sua trama, né? Eu queria saber como foi para você arquitetar cada ponto aqui de estratégias que a gente tem ao longo da história, porque não sei vocês, mas eu sempre acho muito rico quando a gente consegue misturar fantasia e questões políticas e ter ali uma fantasia muito bem arquitetada nesse sentido. Para além de ter ou não ter algum romance no meio do caminho, mas ter uma questão política muito interessante para a gente poder estar dentro daquele mundo e ficar fixo e a gente querer continuar vendo daquele mundo mais e mais e mais vezes, né? Então eu queria saber como foi para você colocar os aspectos que estão aqui dentro e fazer esse planejamento. Ah, legal, Giovana, legal. Eu pensei muito, né? Desde o início, quando eu estava rascunhando as primeiras coisas sobre esse livro, eu pensei que eu queria falar um pouco sobre essa guerra, que é a Guerra dos 12 Exércitos, tal, que eu cito ela algumas vezes no Arlen, em alguns contos, principalmente, né, no conto da Queda do Imperador, que é o ponto de partida, né, para essa guerra começar. Eu falei, cara, eu vou fazer uma história que se passa 5 anos depois dos eventos do conto. Mas eu falei, mas eu não quero que o Connor seja o protagonista, porque eu não quero que o livro seja uma continuação direta do conto. Então eu não quero pegar o protagonista do conto, trazer ele para cá e fazer uma sequência, né? Não era isso que eu queria desde o início. Mas eu falei, mas é importante que o Connor apareça em algum momento, porque ele era a ponta solta ali, a esperança, né, da família imperial continuar, né, de certa forma. E daí eu pensei nessa ideia desse filho bastardo, né? Foi quando surgiu o primeiro personagem, que foi o Leaf, assim. Cara, eu vou fazer esse outro personagem que vive na cidade, que viveu a rebelião ali, de certa forma, mas ele é um filho bastardo do imperador, ele não é o príncipe. Aí eu crio uma conexão e eu parto daí. E aí, quando eu fui desenvolvendo a história, eu percebi que eu tinha essas 3 forças políticas. O príncipe retornando, o regente querendo se manter no poder, e o bastardo com o amuleto virando uma possibilidade, uma terceira frente ali, né? Quando eu comecei a desenvolver as coisas e os personagens se sobrepuseram à história da guerra, eu falei, cara, eu vou deixar a guerra no pano de fundo, servindo só como ambientação, que eu, assim, chegou no momento do meu planejamento que eu tava, quem são os 12 exércitos? São 12 exércitos, então tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, sabe? E daí eu comecei a tentar encaixar tudo isso na história. E eu falei, cara, sem condições, porque ou vai virar um livro muito descritivo de guerra e não é o que eu quero, e a história dos personagens, falar sobre os personagens é muito mais interessante. Deixa a guerra de fundo só servindo para ajudar a avançar a história, né? E não precisa fazer, sei lá, um relato de guerra completo, assim, né? Não é para isso a história. Então eu acabei deixando muitas coisas que eu tinha criado, até que eu tinha pensado, os magos iam participar mais, os outros reinos iam participar mais, as outras raças iam participar mais, e eu acabei abandonando tudo isso, abandonando boa parte disso, né? Os magos ainda têm uma boa função ali. Tudo isso, assim, o que eu consigo mostrar usando os personagens que eu tenho, usando eles como ponto de vista. Então, aquele momento de separação deles ali era muito importante, era uma coisa que estava planejada desde o início também. Eu pudesse jogar um personagem para cada canto da guerra e conseguisse mostrar esses pontos de vista através deles. Foi uma coisa que eu pensei muito, assim, né? É muito difícil a gente conseguir deixar tudo muito coeso, né? Quando você vai expandindo o seu mundo e vai colocando essas situações políticas, tem uma hora que você tem que dar é até aqui. Senão a gente enlouquece, né? Sim. E até mesmo enquanto leitor, eu acho que se você tivesse colocado muitas coisas a mais, além do que você colocou, talvez as pessoas começassem a se confundir ou a não ter aquela lembrança tão clara do que é aquilo, né? Ou então se tornar repetitivo, que aí também não é tão legal assim. Então, soube usar bem, pelo menos nesse sentido, fica tranquilo que quem leu gostou e teve uma boa experiência, né? Digo por mim, mas eu acho que unânime aqui entre a gente. Que legal, obrigado. Eu tomei muito cuidado com isso, de não expor demais, né? Não fazer muita exposição das coisas. A gente tinha até falado isso no grupo, eu acho, né? Que no Arlen eu cometi isso um pouco às vezes, de fazer muita exposição de como são os deuses, de como são os reinos. Talvez por ter sido a minha primeira escrita, era o primeiro contato com o mundo, será que as pessoas vão entender? Será que eu preciso contar tudo isso aqui? E nesse eu falei, cara, eu vou ser mais econômico. Eu acho que as pessoas vão entender, se elas não entender, elas vão imaginar, né? Assim, elas vão assumir coisas e está tudo bem. Então eu tomei bastante cuidado para ser econômico e contar só o suficiente, assim, né? Sem precisar ficar explicando como o mundo funciona, nem nada disso. E no final das contas, a gente para pensar, você deixando desse jeito, você abre margem para você poder fazer, por exemplo, spin-off, fazer algum conto que fale
ali sobre os deuses, sabe? Pegar tópicos que talvez você não colocou numa história original ali, né? No amuleto aqui da Imperatriz, mas que você possa resgatar e fazer coisas a mais a partir disso. Então sempre é um lugar em que você vai poder voltar e talvez trazer de uma forma diferente, caso seja o seu desejo no futuro, entende? Sim, sim. Então sempre tem essa abertura de, eu não contei tudo. Vocês sabiam que eu não contei tudo? Então vem comigo que eu vou te contar mais um pouco. Entendeu? Alguma coisa nesse esquema, sabe? Sim, isso é ótimo, né? Tudo vai dando margem para você expandindo o universo cada vez mais, né? Isso é muito legal. Douglas, desculpa até eu voltar na outra questão, mas Não, eu não tenho imagina. uma pergunta, eu tenho um pedido. Eu vou vir na contramão de todo mundo e dizer que, por favor, não traga ninguém de volta à vida. As mortes são, eu achei, assim, todas Eu queria que muito acontecesse. tristes. Traz muito o pessoal tristes, de volta mas à todas... vida, traz. Influencia ele pra trazer o pessoal de volta à vida. Gabriel. Não vou dizer que eu gosto de matar personagens por aí, tá? Até porque eu nunca matei ninguém, mas tudo bem. Assim, todas as mortes são muito tristes, principalmente a da Thalia, não tem como. Mas as mortes são, eu acho, muito importantes pra contar a história, assim, pra trazer o peso que ela precisa, até pra todas as consequências que os personagens passam por toda a trama que eles passaram mesmo. Então, se não tiver consequência de fato nenhuma, fica meio, sei lá. Mas uma coisa que o Bruno falou, que eu concordo 100%. O Ori, necromante, ia ser incrível, tá? Nossa, enfim, é isso. Eu concordo com você, Gabriel. Eu acho que as mortes servem muito para a história avançar e para a história ter o peso que ela precisa. E para trazer um personagem de volta à vida, isso precisa ser muito bem justificado na história para que você não estrague tudo que você construiu. Se você banaliza a morte e a ressurreição ali na história, ou você faz isso de uma forma que isso faz parte do universo ali, né? Como o Dungeon Mesh faz muito bem. Não sei se vocês conhecem o anime, mas eles estão explorando a masmorra e a morte e a ressurreição é uma parada muito banal do mundo, assim, então eles morrem, são ressuscitados e é uma parada que faz parte da economia do mundo ali, então eles fazem isso de um jeito muito legal no anime. Não tem nada a ver com o universo que eu tô criando, eu uso muito como referência para as magias o sistema de magia do GURPS RPG, onde existe a magia ritualística e tal, então essas magias muito poderosas exigem um ritual gigantesco que envolve todo um processo que às vezes leva dias e tal. Então, eu imagino que pode existir ressurreição em Ercardia, sim, mas não é uma coisa mundana do Dungeon Mesh ou do D&D que um clérigo sozinho vai lá, encosta o dedo no cara e ele volta à vida, né? Não é tão simples assim. Seria uma parada muito épica de acontecer. Mas é possível. É uma coisa que eu sempre tratei como possível dentro do mundo, apesar de eu nunca ter escrito, acho que não tem nenhum no Arlan, é porque o Arlan tem muitas histórias, estou tentando lembrar de todas, mas acho que não tem nenhuma história de ressurreição, assim. A Alessandra falou, é muito mais GOT, apesar de que o GOT tem ressurreição, é aquele momento épico, né? É um momento épico que acontece uma única vez ali, duas, na verdade, mas é um momento marcante para a história ali, né? Eu gosto de tratar a magia um pouco assim, é uma parada poderosa, mas misteriosa, né? E que tem consequências, assim, como vocês viram bem. Uma coisa que eu falei aqui nos comentários, que eu vou reiterar. Eu acho que o autor, ele é muito talentoso, muito bem sucedido no livro, quando os personagens morrem e a gente fica desse jeito impactado. Porque, assim, eu acredito que são livros e livros, sabe? Nós, leitores, a gente cria uma conexão muito grande com os personagens e eu acho isso incrível. Só que, ao mesmo tempo, tem personagens que precisam morrer. Então, assim, tem livros que são, tipo, The Vampire Diaries. As pessoas precisam voltar. E tem livros que é, tipo, Game of Thrones. Todo mundo precisa morrer. Então, assim, se eu tivesse no seu lugar como autora e eu não tivesse planejamento de trazer ninguém de volta à vida, eu faria que nem o Gabriel, não faria. Eu não vou dizer que eu não sofro, não, porque eu fiquei muito puta quando o Ori morreu. Desculpa as expressões. Mas eu fiquei encagalhada. Quando eu vi que ele tinha morrido, eu fiz desse jeito, sozinho, triste. Gente, eu fiquei assim, com o coração tão apertado, tão doído, porque parecia que era um ente querido morrendo assim, sabe? Mas eu entendo que isso é importante pra trama. E ao mesmo tempo eu acho que se todo mundo gostou muito desse personagem, vou ter que trazer de volta à vida. Acaba tirando impacto da sua construção de história. Então, assim, obviamente que a gente é leitor, a gente vai sentir. É impossível a gente não sentir. Inclusive, ainda tô com o xingamento aqui preso. Mas, contudo, todavia, também não dá pra banalizar o universo e meio que atrapalhar a execução que você fez, porque a gente se apegou aos personagens. O fato de a gente se apegar aos seus personagens quer dizer que você é um bom escritor. O fato de a gente ter o coração lascado quer dizer que você é um pouco desumano, assim. A gente aguenta, a gente não aguenta hate, não, sabe? Tipo, beleza, eu sofri demais, sim. Thalia pra mim já foi assim, tá bom, já tivemos a morte da vez, todo mundo vai ficar bem agora. Pobre, né? Tadinho. Não esperava
Tinha que ter lido o Arlan primeiro mesmo. Mas é o seu jeitinho, Douglas, essa marca registrada. E eu passo o pano muito. E faz todo sentido, gente. Nas últimas páginas do Douglas, quando ele teve aquela quebra de expectativas, ele percebeu que a jornada dele, o sonho dele, não fazia mais sentido. Quando ele percebeu que ele estava totalmente sozinho. Aquilo ali, o que ele falou, tipo, numa realidade dessa, onde o sistema é tão opressor, que tá acontecendo uma regra, quem seriam esses protagonistas que estavam ali num lugar onde eles não eram nada? Tipo, não tinha como eles crescerem a ponto assim, de como a gente deseja que aconteça, eles alcançarem ali o épico e tudo mais, que a gente já tá acostumado nas outras fantasias e tudo mais, né? Como o Douglas bem disse no começo dessa chamada, ele gosta de trazer situações da vida real dentro da fantasia. Pô, você conseguiu, Douglas, parabéns, porque é bem aquilo lá mesmo, cara. Tipo assim, mano, infelizmente quando a gente tá aqui na base do sistema, quem ganha é o que tá lá em cima e a gente só se fode, cara. Não tem jeito. E é isso que acontece com todo mundo, a ponto de tadinho de Douglas, gente. Nossa, que dó que eu fiquei daquele menino. Pelo menos eu tinha um cavalo com ele ainda. Foi seguir a vidinha dele. O cavalo não foi ferido. Eu sou incapaz de ferir um cavalo. Doug, o melhor personagem desde sempre, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o personagem desses todos que você criou que é o seu show dog? Você olha e fala, acho que esse é o personagem que eu escrevi melhor, ou esse eu gosto mais. E qual que você não gosta dentro ali da sua escrita? Se é que você tem algum que você não gosta, né? Isso é uma pergunta difícil, uma pergunta legal. Eu acho que cada personagem tem um lugarzinho especial, assim. Eu gosto muito do Ori, eu gosto muito do Dogo também. Eu gosto muito do Leaf, apesar de que eu concordo com vocês de que ele toma decisões ruins e ele é meio irritante às vezes, mas eu acho que ele foi criado assim, né? Então, de certa forma, eu como pai acabo protegendo um pouco. Cara, eu gosto muito da Kira, eu acho o arco dela muito legal, apesar de que ela vai aparecendo através do olhar dos outros, mas eu acho o arco dela muito legal, assim. Eu gosto muito do Remy, ele foi criado para ser um personagem que só aparecia mais no início, mas ele ganhou tanto volume, tanta personalidade, que quando chegou no momento de matar ele ali, eu fiquei me perguntando se eu não tinha criado um personagem tão legal que merecia ter mais espaço na história, sabe? Que merecia continuar na história ali. Mas eu acho que, de certa forma, ele foi criado desse jeito justamente para que a gente pudesse sentir a morte dele quando ela acontecesse. Então, eu acabei seguindo o plano, assim. A gente se apega aos personagens também, então é difícil dizer qual deles você mais gosta. Todos, não tem como escolher um só. É tipo você pedir para a mãe dizer qual é o filho favorito, sabe? Não vai, não tem como. E tem algum que você não gostou, ou você demorou mais pra poder conseguir escrever e você falou, nossa, o personagem me deu trabalho, talvez eu faria diferente, ou eu mudaria alguma coisa nesse sentido? Ah, legal, legal. Eu acho que talvez hoje eu teria dedicado um pouco mais de tempo para trabalhar, por exemplo, o Ontani, que é o personagem que surge mais no final da história ali. Surge mais para tampar um buraco, vamos dizer assim, né? E servir de orelha para o Leaf ali, para o Leaf ter com quem conversar. Então eu acabei não trabalhando tão bem assim a personalidade dele, um arco para ele, nem nada disso, como eu trabalhei para os outros personagens, assim, sabe? Eu acho que ele é um personagem que hoje talvez eu tivesse parado a escrita, dedicado um pouco mais de tempo para trabalhar ele um pouco melhor, para que ele fosse um pouco mais marcante ali naquele momento que ele aparece. E outros secundários ali também, eu acho que é legal quando você consegue pegar um personagem secundário que vai aparecer num capítulo só, às vezes, tipo o cocheiro que recebe os personagens em Kotasova lá. Se eu tivesse dedicado um tempo para ter o mesmo carinho com ele que eu tive com os protagonistas, talvez a gente estivesse aqui falando dele, sabe? Eu acho que poder pegar cada personagemzinho desse e dedicar um pouco mais de tempo para trabalhar esses personagens menores também, acho que teria sido uma coisa que eu faria hoje, assim, sabe? Para tentar deixar eles um pouco mais marcantes, assim. E uma coisa do aprendizado do autor, né, Douglas? Uhum. Quando você termina um manuscrito e aí você vai fazer a leitura de novo, e aí você pensa, putz, eu podia ter feito aquilo diferente, ou, nossa, talvez se eu desse uma maior atenção a esse personagem, né? E fora que é um processo você escrever personagens que sejam tão complexos, independente de serem protagonistas ou secundários, né? Então, eu acho que é uma construção enquanto escritor mesmo. Nesse, talvez você tenha tido essa sensação de, putz, eu podia ter dado uma atenção maior para esses personagens. No próximo que você vai escrever, você já vai ter um cuidado maior para poder colocar isso em prática. Uhum. Então, fica como um aprendizado para
próxima vez que você for fazer alguma história e falar, ah, não, se ela for personagens secundários, deixa eu dar um pouquinho de tempo de página pra eles também, pra poder todo mundo ser muito bem embasado e a gente lembrar daqueles personagens e eles fazerem sentido dentro daquele contexto da história, né? Gente, mencionando o vilão, realmente, Douglas, parabéns. O desenvolvimento daquele vilão é o que você disse naquele Rios, né? De um dos rios que a gente compartilhou ali nossas opiniões, você reagiu. Cara, há muito tempo eu não li uma história com um vilão que eu realmente fiquei, assim, em desespero por conta da construção dele, do quanto ele é cruel e o fato dele ser praticamente invencível. Eu fiquei assim, cara, é tipo assim, Exterminador do Futuro, ele é aquele robô invencível mesmo que fica perseguindo você. Entendeu? Menino, nossa, eu fiquei em pânico. E ele era debochado. Aquela cena que ele tá do outro lado do rio quando o Ori tá procurando a Tali, que ele dá aquele sorrisinho dele, nossa, que raiva. Eu amei o Jessica, esse personagem, ao mesmo tempo eu fiquei muito fascinado com detalhes sobre ele, saca? Eu queria saber mais dessa maldição dele. Eu, apesar de odiá-lo, gostaria de saber mais e conhecer sobre como é que ele chegou nesse ponto dele chegar a ser esse vilãozão e a relação dele, assim, com esse amuleto. Muito bom. Será que cabe uma história pregressa do Cillian? Pô, claro que sim. Eu voto sim. É aquele vilão, né, Bruno, que você odeia tanto ele que quando ele morre você fica assim, porra, por que ele morreu? Eu queria saber mais. Não, e ele morre Eu depois de fiquei esperando mais sobre ele também. Eu falei, a hora que o Ori encostou nele, eu falei, ah, não. Quero mais sobre ele Não vou também. matar o meu querido... Não, detalhe, melhor nome, tá? Língua afiada. Exatamente. É que você perdeu, Gabriel. Eu perguntei pra ele dos nomes, mas é isso. É quando você olha e você fala, nossa, é tão impactante o nome do personagem que você fica com ele ali, martelando na cabeça, né? E faz todo sentido. Exatamente. Né? Que legal, gente, porque eu criei o Cillian para ser um personagem que trouxesse um pouco de urgência para a história, né? E eles só saíssem da cidade com um amuleto na mão, fazendo um passeio no parque, a história não ia ter urgência, né? Ah, eles estão indo lá para ver o que fazer e tal. Então eu precisava, desde o início, falei, cara, eles precisam estar sendo perseguidos para que tenha essa urgência de filme de terror, assim, né? Tem um monstro perseguindo os personagens e eles estão sempre encurralados, assim. E aí eu fui me inspirando muito em outros vilões marcantes, famosos, né? Eu preciso que seja um Nêmesis, exatamente, né? Preciso que seja um personagem mais poderoso, mais inteligente, que faça coisas que provoquem medo real, né? Então ele precisava matar alguém no início da história e foi onde o Remy apareceu. O Remy foi o último personagem dos 6 que eu criei e ele apareceu para poder morrer, né? Eu criei ele para ter alguém para matar naquele momento ali e depois ele ganhou volume e tudo, né? Mas eu precisava que esse vilão fizesse alguma coisa muito terrível no início da história para que a gente tivesse medo dele. Bem, se a gente pega ali a introdução, você já começa a introdução com 2 pés na porta, né? Você já foi tipo, esse negócio aqui aleatório, ele vai te perseguir eternamente. Vem comigo. E ver, assim, o arco do próprio vilão, né? É muito interessante. Eu tenho alguns amigos que eles falam e eu concordo com eles, que a gente ama odiar um vilão. Quando o vilão é bem escrito, ele fica na nossa memória, né? Então, escrever bons vilões é uma dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que é uma dificuldade, por exemplo, você escrever um super mocinho ou uma super mocinha e não cair num clichê, a mesma coisa vale pro vilão, né? Você tem que criar um personagem que as pessoas gostem de odiar. E é um desafio, não é... Que é muito fácil ou você cair num clichê ou você cair numa coisa que não é convincente, né? Então, você precisa ir trabalhando as coisas e sabendo dosar para fazer isso funcionar, assim, né? É difícil chegar nesse ponto, assim. Fico feliz que vocês tenham gostado, que tenha funcionado para vocês, assim, né? Queria saber mais dele, principalmente da questão da relação dele com o amuleto. Eu fiquei muito pensando assim, será que ele tá fazendo isso a mando do superior dele? Será que o amuleto fazia parte do que ele tinha, sabe? Pertencia a ele era um antecessor. Ele roubou esse amuleto e tava com ele até então. Além de, claro, a questão da maldição. O que levou ele a ser amaldiçoado também? Tem muita pano pra manga pra esse cara. A gente odiou tanto. Com a ligação do amuleto com a maldição, né? Até o próprio amuleto é muito interessante, né, gente? A forma como ele funciona, eu achei bem interessante. Ele cria uma super ilusão, né? E pensar que a história toda é baseada numa ilusão. Agora que eu lembrei que eu tenho que falar sobre a teoria que eu tive na hora que a Thalia recebeu aquele amuleto de que impedia que pensamentos fossem ouvidos na cabeça. Eu jurava que a Thalia ia aparecer um momento e enfiar esse amuleto no pescoço do Lee pra impedir que o amuleto falasse na cabeça dele. A Thalia foi lá e morreu. Aí, desabou toda a minha teoria. Ou ela podia ter enfiado o amuleto no pescoço dele e matado ele. Teria sido muito legal também. Eu só queria dizer que eu tive o mesmo pensamento do Gabriel sobre a questão da Thalia. Primeiro, porque eu gostei muito da Thalia. E segundo, porque ela é maravilhosa.
maravilhosa. Eu queria muito que ela tivesse aparecido nesse momento. Eu fiquei muito triste que não foi isso. Inclusive, o Dogo merecia um cara melhor, viu? É verdade. Merecia. Mas o Dogo também não era um cara muito fácil, né? No começo da história ali também. Os dois têm um relacionamento tóxico ali, né? Convenhamos. Totalmente. Um quer uma coisa, outro quer outra. Não... Diálogo esquece, né? Cadê o diálogo nesse relacionamento, gente? A maioria dos relacionamentos de histórias em geral seriam muito mais fáceis se as pessoas simplesmente conversassem, né? Mas é muito mais fácil. Douglas, não só na Sim, fantasia, sim. na vida real. Tá? Acho que Aí é que tá, né? É muito mais fácil falar do que fazer, né? Na vida real não é tão simples é assim muito também. mais simples, né? Mas olhar pra Exato. dentro. Bruno, você falou de teoria, teve uma outra coisa que surgiu no grupo também que eu queria comentar. Eu acho que foi você que falou, não lembro se foi você que falou, se foi outra pessoa, que teve um momento da história ali que vocês chegaram a pensar, eu meio que deixo no ar se o Connor é o Connor mesmo, ou se é um impostor, né? E eu gosto de fazer essa brincadeira de não dar todas as respostas muito claramente, assim, né, para que as pessoas possam criar essas teorias também, né? Então, muito de eu não responder tudo sobre o Cillian, né, não responder tudo sobre o amuleto, é poder deixar algumas coisas para a interpretação das pessoas também. E uma das coisas que vocês comentaram, e eu cheguei a pensar, eu cheguei a fazer, era uma das versões que eu planejei para o final da história, o de o Dogo ser o verdadeiro herdeiro ali, né, e eles terem identidades trocadas, né? Alguém comentou isso no grupo. Eu cheguei a pensar isso, era uma das possibilidades que eu ia fazer. Depois eu acabei desistindo dessa ideia, eu achei que talvez ela não fosse ser convincente o suficiente, e eu gostava muito da ideia de as pessoas verem no Leaf um possível herdeiro, justamente por ele ser parecido com o pai, e ele ser como o pai do Ontani, né, que eu esqueci o nome agora, esqueci o nome da minha própria criação, ele reforça muito ali, né? Então eu acabei achando isso mais legal, né? Achei essa ideia mais legal que a outra, e daí eu acabei descartando a outra, assim. Mas foi uma coisa que eu pensei, assim, né? Quando eu estava criando a história, era uma das possibilidades que eu tinha pensado, e acabei descartando, assim, né? Apesar de que fica meio aberto assim também, né? Nada tá muito... É aquela regra, né? Não mostrou o corpo, tudo é possível ainda, gente. É isso. Sim. E, por uma perspectiva bem deturpada, Thalia tá viva ainda, tá tudo certo, gente. Talvez ela ainda pareça como vilã de uma história do A última vez que a gente vê ela, tá lá caminhando plena, né? Com os magos tentando conter, mas tá lá. Assim. Aí uma próxima leitura coletiva de outro grupo falando assim, nossa, a gente acabou de ler esse conto do Douglas e descobriu que o nome do monstro na verdade era Thalia. Nós aqui, meu Deus, a gente já sabe tudo. Gente, nesses últimos finais eu quero muito agradecer a presença de vocês. De verdade, foi um bate-papo muito legal. Foi uma leitura coletiva que teve mais participantes, assim, tanto no debate final e também nas conversas semanais. Foi muito legal nossa troca durante esses meses e muito legal nossa conversa aqui também, nessa finalização, cheia de surtos. Vamos ter vários cortes maravilhosos, da gente gritando com o Douglas. Pra o povo falar assim, gente do céu, por que estão tão bravos assim, estão gritando tanto? Vamos ter que ler esse livro também. É esse o objetivo. Lembrando, pessoal, que se você viu até aqui, quer dizer que você já tenha lido esse livro. Entretanto, se você não tiver a versão impressa, acesse aqui o link embaixo na descrição. Você pode usar o cupom Clube do Livro para ganhar aí 10% de desconto para você garantir o seu. Lembrando também que o Douglas ele vai estar presente na Bienal, então se você assistir esse vídeo aqui antes de estar na Bienal ou durante a Bienal, vai que, né? Você pode ir lá visitar ele no estande da editora Flive. E se você viu depois, mesmo assim, tá? Compartilha aqui com a gente suas opiniões nos comentários e vamos continuar conversando. Lembrando que a Livros.clube tem várias leituras coletivas todos os meses, vocês podem participar com a gente e concorrer também a e-books e livros. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos continuar no grupo que ainda tem sorteio, viu? Obrigado, Douglas. Agradeço também. Douglas, considerações finais, alguma notícia que você queira compartilhar com a galera? Cara, gente, muito obrigado por terem participado da leitura, né? Para mim, foi a primeira vez que eu participei de uma leitura coletiva assim, então para mim foi um aprendizado muito legal também, ver como funciona tudo isso. Eu fico muito feliz com as reações de vocês lendo meu livro, eu fico muito emocionado quando as pessoas vêm falar alguma coisa como os personagens, que gostaram dos personagens, que ficaram indignados com algum momento do livro, com alguma morte. Cara, eu fico assim, muito emocionado, eu fico muito feliz de verdade de saber que a minha história tocou vocês, sabe? Foi muito prazeroso fazer parte da leitura e acompanhar a leitura. Fiquei muito feliz de verdade, assim, só tenho a agradecer. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui também no finalzinho. Até nosso próximo debate. Acesse a livro.clube para participar das próximas conversas, que o negócio aqui é agitado, como vocês viram. Até logo, pessoal.